Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição dessa sexta-feira, começa agora. Ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura confirma a doação de 200 milhões para campanhas políticas em 2014. Parte desse dinheiro foi dada fora da contabilidade oficial. Depoimento cita a chapa Dilma Temer e outros políticos, entre eles o senador Aécio Neves. Um inimigo disfarçado, cores e aromas que atraem cada vez mais os adolescentes escondem os riscos do narguilé, que pode ser mais nocivo do que o cigarro. 100 milhões de brasileiros já procuraram as agências da Caixa Econômica Federal para saber o saldo do FGTS. Saque das contas inativas começa no dia 10 de março para os nascidos em janeiro. Sons que acalmam. A ciência explica por que alguns ruídos estranhos ajudam a acalmar os bebês até nas horas mais difíceis para pais e mães. Pesquisadores britânicos desenvolvem o primeiro embrião artificial da história a partir de células-tronco. Descoberta pode ajudar nas pesquisas sobre as origens e a cura de diversas doenças que surgem nas primeiras fases do desenvolvimento. Quadro Linha de Frente, a publicitária que largou tudo para unir quem tem muito, para doar com quem precisa de recursos para transformar a realidade onde vive. Então a gente usa essa expressão, né? Dormir como um bebê. Provavelmente quem diz isso nunca teve um bebê em casa. Pais, principalmente os de primeira viagem, costumam ter muito trabalho para colocar os filhos para dormir. Muitas famílias apelam para os ruídos brancos, sons suaves que na teoria remetem aos barulhos que os bebês ouviam no útero. Mas cuidado, o excesso de ruído pode afetar a audição e o comportamento dos bebês. Marcos Henrique dava trabalho na hora de dormir. Até que a Alessandra percebeu que um ruído bem provável acalmava o filho. Quando ele nasceu, era uma época meio que frio, e meu marido ligava o secador para poder aquecê-lo, na verdade. A intenção era de aquecimento. E instantaneamente ele parava de chorar. E aí a gente começou a observar, falou, peraí, esse barulho acalma ele. Pode parecer estranho, mas tem muita família melhorando as noites de sono assim. Sons como o do secador de cabelo, da máquina de lavar, do aspirador de pó ou aplicativos que reproduzem barulho dos aparelhos domésticos são usados por alguns pais para os bebês dormirem ou se acalmarem. Uma tentativa de reproduzir o som do útero da mãe. Mas como o ouvido dos bebês é bem sensível, é preciso cuidado com o volume. A gente sabe que o ruído é prejudicial à saúde. Uma coisa é botar o bebê para dormir ou qualquer pessoa para dormir. Outra coisa é qual é a qualidade desse sono quando você não dá descanso para o seu cérebro, para o seu organismo. O bebê ele está ativo durante o dia, ele aprende um bocado de coisa. Durante o sono ele organiza a memória, ele organiza as experiências. A criança pode ficar mais desatenta, a criança pode ficar mais irritadiça. Podemos ter até perda auditiva induzido por ruído. Chama-se PAER, perdas auditivas induzidas por ruído. Um alerta para crianças, jovens e adultos. Aumenta no Brasil o uso do narguilé, uma espécie de cachimbo comum no Oriente Médio que se tornou popular em vários países. Uma única sessão de fumo que vicia e pode durar mais de 1 hora corresponde à fumaça de 100 cigarros, segundo a Organização Mundial da Saúde. Eu conheci o narguilé através de amigos meus, mais velhos. Com 13 anos eu já comecei a fumar narguilé. Hoje, aos 16 anos, este adolescente sabe que pela idade não poderia fumar narguilé. Mas a lei que proíbe a venda do produto a menores de 18 anos em todo o território nacional ainda tramita no Congresso. E por ter acesso fácil, o estudante faz uso de tabaco com objeto pelo menos uma vez na semana, apesar de ter uma ideia dos riscos. Todo tipo de tabaco faz mal. Você nunca sabe ao certo o quanto o narguilé faz mal. Um cachimbo oriental com sabores agradáveis e que reúne pessoas. A combinação que parece inofensiva é perfeita para atrair jovens que querem experimentar e ser aceitos em grupos. Mas a Organização Mundial de Saúde alerta. A fumaça de uma tragada do narguilé corresponde à de um cigarro inteiro. Os tabacos usados em narguilés possuem 4 vezes mais nicotina, 11 vezes mais monóxido de carbono e 100 vezes mais alcatrão que um cigarro comum. Existe essa falsa noção de que o narguilé não faz mal ou de que a fumaça seria limpa porque ela é filtrada pela água do cachimbo d'água, que é utilizado para a sessão de narguilé. Isso não é verdade. A água não filtra o material
mais tóxico, que continua indo para o pulmão. Inalar o carvão usado para acender objeto também é prejudicial. Mais de 200 mil brasileiros assumem usar narguilé, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde. Os jovens são maioria entre os que fumam diariamente e que estão mais expostos aos riscos. Tanto doenças respiratórias, como bronquite crônica e enfisema, doenças cardíacas e diversos tipos de cânceres. Como ele é compartilhado, tuberculose, hepatites e outras doenças que são transmitidas pelo contato com secreções ou contato oral também podem ser transmitidas por esse tipo de hábito. Como você viu aí, a legislação federal ainda não foi regulamentada, portanto depende de um tratamento estadual. No estado de São Paulo, a lei proíbe a venda de narguilé a menores de 18 anos. A gente vai para outras notícias nacionais agora. Depois da morte do fundador em emboscada, a torcida Mancha Alviverde do Palmeiras anuncia suspensão das atividades. Mais de 100 milhões de brasileiros já correram atrás do dinheiro extra das contas inativas do FGTS. Segundo a Caixa Econômica Federal, em apenas 10 dias, 120 milhões de brasileiros buscaram informações sobre contas do FGTS. Desse total, 2,5 milhões de atendimentos foram realizados em agências e 113 milhões pela página que pode ser acessada pelo site da Caixa. O saque do saldo das contas inativas poderá ser feito entre os dias 10 de março e 31 de julho, de acordo com a data de nascimento dos trabalhadores. Fundador da torcida organizada Mancha Verde do Palmeiras, hoje chamada Mancha Alviverde, é morto com 22 tiros em emboscada em São Paulo. O crime aconteceu na Avenida Presidente Wilson, no Ipiranga, zona sul da capital. Moacir Bianchi, de 48 anos, também era diretor da Escola de Samba Mancha Verde e na segunda-feira esteve no Sambódromo do Anhembi para acompanhar a apuração. De luto, a Mancha Alviverde informou que vai suspender as atividades por tempo indeterminado. A polícia investiga se a morte tem relação com a violência entre torcidas organizadas. A Polícia Federal deflagra a segunda fase da operação que apura desvios na Universidade Federal do Paraná. 19 mandados foram cumpridos pela manhã, entre os quais 5 de prisão e 8 de condução coercitiva em cidades de 4 estados. A operação investiga a distribuição de cerca de 10 milhões de reais em bolsas e auxílios à pesquisa para pessoas que nem sequer tinham relação com a universidade. Temporal enche ruas do bairro de Piraporinha, em Diadema, na Grande São Paulo. A água chegou a mais de 1 metro de altura. Carros foram arrastados pela correnteza. Em 6 horas, choveu o equivalente a 58% do previsto para o município durante o mês de março. A água invadiu lojas e deixou as ruas cobertas de lama. A Secretaria da Saúde do Estado termina a ampliação do complexo hospitalar Padre Bento, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O pronto-socorro do Hospital Padre Bento, aqui em Guarulhos, tinha apenas 8 leitos de internação. Agora são 27, 3 vezes mais vagas para quem precisar de tratamento de média e alta complexidade. Além da expansão do espaço físico e da compra de equipamentos, o hospital também deve contratar 12 profissionais de saúde para atender a demanda. Uma expertise na área de neurocirurgia, oftalmo, cirurgia bucomaxilofacial, infectologia, dermato e tem um pronto-socorro, que nós estamos triplicando o número de leitos de 8 para 27 leitos e multiplicando por 9 o tamanho, as instalações físicas de 250 metros quadrados para 2.300 metros quadrados. Super bem instalado, moderno, bem equipado. O ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura, Benedito Júnior, disse em depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral que a empreiteira doou 9 milhões de reais via Caixa 2 a campanhas eleitorais do PSDB. Ele disse também que a doação foi feita depois que o então candidato à presidência e presidente do partido, Aécio Neves, pediu ajuda para candidatos da sigla. De acordo com o delator, o pedido do senador foi feito em 2014, quando Aécio concorria à presidência da República. 3 milhões foram para o publicitário Paulo Vasconcelos, responsável pela campanha presidencial. Os outros 6 milhões foram divididos. Uma parte teria financiado a campanha derrotada de Pimenta da Veiga, ao governo de Minas Gerais, de Antônio Anastasia, que ficou com a vaga no Senado, e de Dimas Toledo Júnior, do PP, eleito para a Câmara dos Deputados. Dimas Toledo Júnior é filho de Dimas Toledo, ex-diretor de engenharia de Furnas, acusado de operar um esquema de propinas na estatal. Na quarta-feira, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou um pedido ao Supremo Tribunal Federal para que a Polícia Federal interrogue o senador Aécio Neves sobre o esquema de Furnas.
A delação feita por Benedito Júnior, o BJ, não foi mais completa porque o ministro Herman Benjamin, relator do processo no TSE, julgou que as denúncias não eram pertinentes ao caso estudado, a chapa Dilma Temer na eleição de 2014. A defesa de Aécio Neves disse que, como dirigente do partido, ele procurou empresários para buscar apoio a diversos candidatos, sempre de acordo com a lei. A assessoria do senador Antônio Anastasia informou que ele nunca tratou com pessoa ou empresa sobre assunto ilícito. Dimas Toledo Júnior nega conhecer Benedito Barbosa Júnior ou qualquer outro funcionário da Odebrecht. Ainda sobre o depoimento de ontem de Benedito Júnior, ele também complicou a chapa de Dilma Rousseff e Michel Temer nas eleições de 2014. De acordo com o delator, a Odebrecht contribuiu com 200 milhões de reais para todas as campanhas. 120 milhões, segundo ele, foram repasses legais, as doações de campanha. Outros 40 milhões passaram por cofres terceirizados. Uma parte usou a cervejaria Itaipava do Grupo Petrópolis, no que Benedito Júnior chamou de Caixa 2, travestido de Caixa 1. A Polícia Federal acredita que Itaipava e Odebrecht movimentaram 117 milhões de reais em paraísos fiscais. Os outros 40 milhões foram Caixa 2 direto, mas o ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura não soube explicar para quem e quanto dessa verba foi repassada. Na quarta-feira, Marcelo Odebrecht admitiu o repasse de 150 milhões de reais em Caixa 2, a campanha que elegeu a ex-presidente Dilma Rousseff e Michel Temer. 50 milhões teriam sido negociados com o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Pelo depoimento, parte do dinheiro foi pago ao marqueteiro João Santana fora do Brasil, com conhecimento de Dilma. O herdeiro da Odebrecht também admitiu ter se encontrado com o então vice-presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu para tratar de doações ao PMDB, mas disse não ter falado em valores que teriam sido definidos pelo executivo da empresa, Cláudio Melo, e pelo atual ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Os advogados de Dilma e Temer negam as irregularidades. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, deve encaminhar ao Supremo a abertura de inquérito e de quebra de sigilo a partir das delações feitas por executivos da Odebrecht. E o PSOL entrou com uma representação contra o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, na Procuradoria-Geral da República. O partido quer ampliar e acelerar as investigações sobre o depoimento de José Yunes, ex-assessor e amigo do presidente Michel Temer, ao Ministério Público Federal. Yunes disse que o ministro, Eliseu Padilha, negociou com o ex-executivo da Odebrecht, Cláudio Melo, uma doação de 10 milhões de reais para o PMDB em 2014. Agora para o nosso quadro Linha de Frente, nosso personagem de hoje constrói pontes de solidariedade. Luísa Serpa fundou o Instituto FI, Filantropia Inteligente. Pois é, com ele a distância entre doadores e projetos que precisam de dinheiro é percorrida mais facilmente com a participação de pessoas físicas e empresas. Eu sou a Luísa, eu fundei o Instituto FI em março de 2014. O objetivo do Instituto FI é ser ponte entre quem quer doar e os projetos que querem receber. A gente busca investidores o tempo inteiro, pessoas físicas e jurídicas. A gente identifica que causa faz sentido para essas pessoas ou para essas empresas e a partir disso a gente acompanha toda essa doação do início ao fim. Em 3 anos, quase chegando a 3 anos, a gente movimentou 9 milhões para o terceiro setor, apoiando 124 projetos. Libertários do Capão Redondo nasceu com desejo de mudança para muitos moradores aqui da região. Uma das conquistas bem bacana é essa parceria de sucesso. E além da reforma de casa, ele forma também as pessoas naquela profissão. Então realmente faz um pacote completo de transformação local. Eu me sinto uma privilegiada de ter encontrado esse sentido no meu trabalho, que é o sentido da vida, do que eu acredito, que é reduzir desigualdade, realmente fazer com que a gente tenha uma sociedade mais justa. A seguir, Exército Sírio retoma a cidade histórica de Palmira, patrimônio da humanidade, após expulsar tropas do Estado Islâmico. E mais, cientistas britânicos dizem ter criado o primeiro embrião artificial da história. A gente volta já.
Estamos de volta com as notícias internacionais. O exército da Síria expulsa terroristas do Estado Islâmico e retoma o controle da cidade histórica de Palmira, que é patrimônio da Unesco, por abrigar ruínas e sítios arqueológicos. Os jihadistas já tinham sido expulsos de Palmira em março de 2016, mas reconquistaram a cidade 9 meses depois. E durante o tempo em que ocuparam a região, destruíram templos, ruínas, outras construções históricas. Veja outras notícias internacionais. O enviado da Coreia do Norte à Malásia apresenta uma tese alternativa para a morte de Kim Jong-nam, meio-irmão do ditador Kim Jong-un, assassinado no aeroporto de Kuala Lumpur. O país diz que Kim Jong-nam não morreu de um ataque de gás químico, como apontam as investigações, mas foi vítima de um ataque cardíaco. Os norte-coreanos também negaram que Kim Jong-nam seja mesmo irmão de Kim Jong-un. A Malásia, um dos poucos países que ainda aceita livremente a entrada de norte-coreanos, vai passar a exigir visto de cidadãos do país. Uma vítima de abuso que compunha a comissão do Vaticano que investiga a pedofilia entre os padres deixa o cargo e reclama de interferência da cúpula da igreja. A irlandesa Mary Collins, abusada por um padre quando tinha 13 anos, disse confiar no Papa Francisco, mas alegou que parte da cúria impede as investigações de maneira vergonhosa. O Vaticano ressaltou que a posição do pontífice sobre os abusos não mudou. Apesar da pressão democrata pela renúncia de Jeff Sessions, o procurador-geral e secretário de Justiça dos Estados Unidos disse que segue no cargo, mas vai se afastar de todas as investigações ligadas à Rússia e à campanha do presidente Donald Trump. A imprensa norte-americana revelou que Sessions teve 2 encontros com o embaixador russo em Washington durante a campanha, quando Moscou era suspeita de usar hackers para favorecer a candidatura de Trump. Ao ser sabatinado pelo Senado, Sessions mentiu e disse que não havia tido contato com os russos. Agora, garantiu que a campanha não foi tema das reuniões. Os democratas pedem uma investigação independente. Em visita a um porta-aviões, Trump defendeu o secretário e disse haver uma caça às bruxas contra o jurista. E olha, um dado curioso, o jornal Washington Post tem usado seu serviço de checagem de fatos para monitorar os pronunciamentos e declarações do presidente Donald Trump. Na última quarta-feira, foi a primeira vez desde que tomou posse que Trump não fez nenhuma declaração duvidosa ou mentirosa, segundo o jornal. Na França, a menos de 2 meses das eleições, a corrida presidencial está uma confusão. Os favoritos mudam a toda hora, atingidos por escândalos, e novos candidatos podem aparecer de última hora. O primeiro favorito foi François Fillon, que venceu as primárias da direita francesa. Membro do partido Os Republicanos, Fillon viu sua campanha degringolar em meio a denúncias de que teria empregado a esposa e os filhos como funcionários fantasma quando era deputado. Ele nega as irregularidades, mas vai ser indiciado pela justiça. Tem cancelado eventos de campanha e visto suas intenções de voto desabarem. A direita, que estava certa de eleger o próximo presidente por conta da tremenda rejeição ao atual governo do socialista François Hollande, está preocupada e busca alternativas. Alain Juppé, ex-primeiro-ministro francês, que perdeu as primárias para Fillon, pode ser lançado candidato de última hora e vai ter que correr atrás do tempo perdido de campanha. A atual favorita, Marine Le Pen, da extrema-direita, também foi atingida por denúncias. É acusada de mau uso de dinheiro público e financiamento ilegal de campanha. A justiça está atrás dela há semanas, mas Le Pen havia dito que não colaboraria porque os juízes fazem um complô contra ela. Como tinha imunidade parlamentar, por ser eurodeputada, não podia ser punida. Mas o Parlamento Europeu optou por retirar a imunidade da líder da Frente Nacional, que agora poderá ser investigada. Em meio a tanta sujeira, não é à toa que esses 4 jovens franceses têm defendido a candidatura de Barack Obama para a presidência da França. Uma descoberta e tanto agora, hein? Cientistas da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, desenvolvem o primeiro embrião artificial da história. Os pesquisadores usaram células-tronco de ratos para criar o embrião em laboratório. O experimento reproduziu todas as etapas do desenvolvimento embrionário. A partir de determinado momento, segundo cientistas, as células passam a se organizar de maneira espontânea. O embrião artificial desenvolveu todas as características de um normal. Os pesquisadores avaliam que ainda é pouco provável que o embrião artificial dê origem a um feto saudável, mas a descoberta pode ajudar nas pesquisas sobre as origens e a cura de diversas doenças que surgem nas primeiras fases do desenvolvimento. Hora do esporte, boa tarde, Cadu Cortez. Tudo bem, Gabi? Tudo e você? Legal. Salve, Cadu. Salve, vamos lá. Tivemos o Oscar, né? A gente está nesse clima ainda de Oscar. No Cine Esporte de hoje, o vencedor do melhor documentário, um repeteco O.J. Simpson. Vamos ver. Um filme que conta a história de O.J. Simpson,
um ex-jogador de futebol americano. É do estrelato no esporte e no mundo do entretenimento até a acusação de assassinar a ex-mulher Nicole Brown Simpson e um amigo dela, Ronald Goldman. A produção traça um paralelo entre o chamado julgamento do século, que inocentou o O.J., e o cenário sociopolítico americano, desde a luta pelos direitos civis dos negros por meio de atletas até a onda de violentos protestos em Los Angeles em 1992. Quem pensa conhecer a sua história, conhece uma nova história. Depoimentos reveladores, a estrutura convencional da obra é compensada pela riqueza do conteúdo, profusa em imagens de arquivo, brilhante em reconstituir a sua glória. Os jurados negros, embora convencidos de que O.J. fosse o assassino de Nicole Brown e Ronald Goldman, optaram por absolvê-lo como resposta ao espancamento de Rodney King, ao histórico racista da polícia de Los Angeles e de todo um país. Costura a tragédia pessoal com a tragédia social. Esse documentário, inclusive, já está disponível também na internet. Está em 5 capítulos pelo canal de TV norte-americana ESPN. Ontem, o último tenista brasileiro do Aberto de São Paulo se despediu do torneio. Vamos ver. A missão não era das mais fáceis. João Souza pegou o jogador com melhor ranking no torneio, Pablo Carreño Busta, o espanhol 23º do mundo. Logo no começo do jogo, o europeu demonstrou superioridade, abrindo 4-1. Depois disso, o paulista melhorou no duelo, mas não foi suficiente e Carreño fechou em 6-4. No segundo set, Feijão não teve forças para reagir e, após sofrer mais uma perda no saque, viu o espanhol marcar 6-2 e fechar o duelo. Nas quartas de final, o rival de Carreño Busta será o italiano Fábio Fonini, 42 do mundo, que superou o compatriota Alessandro Gianesi por 2-0. Diego Schwartzman, que eliminou Tomás Bellucci na primeira rodada do torneio, também não teve muitos problemas para despachar Gerald Melzer. Em partida que foi interrompida por alguns minutos por conta da chuva, o hermano despachou o austríaco por duplo 6-2. Atenções voltadas para as duplas apenas agora no ATP de Acapulco, que acontece no México. Ainda tem alguns brasileiros, o Bruno Soares e o Marcelo Melo. Ontem teve jogo, sim senhor, teve a Lampions League. Vamos ver como é que foi. Pela Copa do Nordeste, o Bahia venceu o Altos do Piauí por 3-0 no retorno da equipe Arena Fonte Nova. Os atacantes Hernani, João Paulo e o Meia Regis marcaram para o esquadrão, que também contou com o brilho do goleiro Jean, que defendeu um pênalti. E o Itabaiana de Sergipe segue vivo na disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste. O tricolor da Serra bateu o CSA das Alagoas por 2-1. Diego Neves de cabeça 1-0. Everton Heleno empatou. No apagar das luzes, Giovani garantiu o triunfo com um toque na saída do goleiro. Pela Primeira Liga, o Grêmio empatou com o Ceará em 1-1. Lucas Rex pelo tricolor e Magno Alves pelo Vozão, que segue vivo na vice-liderança do Grupo B atrás do Flamengo. Sul-Americano Sub-20, após 2 vitórias, 4 gols marcados e nenhum sofrido, o Brasil enfrentou o Paraguai e jogou o suficiente para garantir a classificação à próxima fase. Empate por 1-1 e vaga no hexagonal. O time de Carlos Amadeu saiu atrás, mas Vinícius Júnior, jovem promessa do Flamengo, fez um golaço para segurar o empate para a seleção brasileira. Falando em seleção, hoje o técnico Tite convocou a seleção brasileira para os 2 últimos jogos pelas eliminatórias contra Uruguai e Paraguai. No gol, além de Everton e Alisson, Ederson do Benfica foi chamado. Na zaga, Marquinhos, Miranda e Thiago Silva, além de Gil. Laterais, Fagner, Dani Alves, Felipe Luiz e Marcelo. Os meias, Casemiro, Juliano, Paulinho, Fernandinho, Diego, Felipe Coutinho e Renato Augusto. E no ataque, Diego Souza, Firmino, Douglas Costa e Neymar. Gol! Combinamos aqui. Bom final de semana. Também, até segunda. O Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Antes da gente ir embora, nossa dica na faixa de toda sexta-feira. Explorar a criatividade das crianças é uma ideia da oficina de grafite, que acontece nesse domingo no Sesc Santana. A atividade oferece para os pequenos os primeiros contatos com técnicas de grafite e mostra também as principais artes de rua de São Paulo. No fim, eles pintam um painel coletivo no muro do jardim do Sesc. Tem 20 vagas disponíveis, precisa chegar meia hora antes para retirar os ingressos às 3 da tarde. Aproveite. Agora você fica com o JC Debate, que hoje fala sobre como emagrecer sem fazer dietas. A gente volta na segunda ao meio-dia. Uma boa tarde, um excelente fim de semana para você. Tchau.